Cuida, povo santo de Deus, a gente está começando o nosso Divina Prosa, onde aqui o papo, o assunto, a conversa é sobre Deus. E hoje a gente vai falar sobre perseverança dos santos. Será que o crente perde ou não perde a salvação? Antes de a gente passar para o nosso convidado, eu queria agradecer a interação, os likes, os comentários do nosso vídeo passado com o pastor Marcos Branconato. E vai lá e deixa seu comentário aí nas redes sociais e fala qual o próximo tema que você quer ver e tal. Interage, porque foi bênção da parte de Deus e a gente precisa do feedback de vocês para continuar. E agradecer também ao Estúdio Garagem, onde a gente tem feito todo esse... tem gravado e... Vem aqui que aqui é top. Você vai gravar seu conteúdo e você vai ver aqui como é negócio do outro mundo, literalmente. Eu estou aqui com o pastor, né, da Igreja Presbiteriana, lá de Pirangi, o pastor Diogo Jorge Gonçalo. Ele é pastor de lá, tá lá desde 2011, não é isso, pastor? Isso, desde 2011. 2011 eu me formei, 2012 assumi a igreja. Amém. O senhor é autor também de 2 livros, Isto é Meu Corpo, e o comentário da carta a Tito. Marido, pai, avô, né? Rapaz, o cabo dorme no formal, porque não dá essa idade toda pro senhor, não. Casei né, cedo. Esse é o segredo, né? É o segredo, casei cedo. Então, assim, que você se apresentasse, né? Tá na Igreja Presbiteriana desde 2011. Só pra gente... Pastor Hugo, primeiro eu quero agradecer o convite, louvar a Deus por estar aqui. Gostei do tema do nosso podcast, né? Divina Prosa. Já pensou que coisa interessante, né? Amém. Talvez alguns estranhem aí, mas prosa é coisa de Deus. Sim, né? sim. Quando a gente está na presença do Senhor, a divina prosa de verdade, né? Isso. Pastor Hugo, eu sou natural de Currais Novos e já sirvo aqui na igreja do Pirangi. Primeiro eu fui missionário em uma das congregações dessa igreja. Sim. E durante 10 anos trabalhei aqui no Guarapes. É um bairro aqui mais periférico da nossa capital. E desde 2012, de 9 de fevereiro de 2012, que eu estou servindo como pastor titular na igreja do Pirangi. E tem sido uma bênção estar ali. Eu chamo a nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi. Porque aguentar um pastor esse tempo todo e logo a minha pessoa é complicado, né? A gente só vai descobrir na glória como é que as igrejas aguentam seus pastores, Misericórdia de Deus na nossa vida, né? É verdade. A única que não sofre é lá do Gramoré, que eu tô pastorando lá. Né? Uma igreja... Sofrimento é pouco para ela já. É uma igreja santa, Então, assim, pastor, foi difícil a gente estar aqui junto para gravar, né? Muita coisa, muita data, muita... que coisa, né? Mas aprove a Deus que chegou o momento da gente estar aqui junto, conversando. E vamos falar desse tema que, volta e meia, ele tá na prosa das pessoas na igreja, né? Até pela questão teológica que ele é envolvido e tudo mais, mas essa questão do crente perder ou não perder a salvação, né? O nome científico, esse é o nome genérico, né? O nome científico é justamente a doutrina da perseverança dos santos, né? E pra gente começar logo assim de cara, e aí, o crente perde ou não perde a salvação? Você tá na fila do mercado, o cara chega pra você e diz, você é pastor, né? Sou. Rapaz, o cara perde ou não perde a salvação? Rapaz, olha, eu aceitei vir prosear com você aqui sobre esse assunto, mas você sabe que esse assunto não é tão simples e não é tão fácil quanto parece, né? Exato. A turma fica prosando aí e tal, mas para você ter uma ideia, se você me permite, eu sou de origem assembleana. Sim. Então eu vivi a minha infância e a minha adolescência na Assembleia de Deus. E quando eu conheci minha esposa, ela estava chegando na igreja presbiteriana, tinha se convertido na igreja presbiteriana. E aí eu fui falar com o meu pastor, na época, o pastor da Assembleia de Deus, lá na minha cidade, lá em Currais Novos. E contei para ele que eu estava namorando uma pessoa e iria para a igreja presbiteriana. Estou falando isso para chegar na pergunta que você fez. E o pastor, isso na década de 90, né, final dos anos 90, ele disse, olha, você está indo para a igreja presbiteriana? Eu já pregava na igreja, já tinha... Deus começou a fazer uma obra na minha vida nessa área da pregação, ainda muito jovem na igreja, né? E o pastor disse, olha, você vai para a igreja presbiteriana? Eu disse, vou, senhor. Aí ele disse, cuidado com a doutrina que tem lá do diabo, que é uma doutrina da predestinação. E um negócio que tem lá que é igual a torcida do Flamengo. Uma vez Flamengo até morrer, né? Então ele disse, tem um negócio lá, uma doutrina lá, que uma vez salvo, salvo para sempre, né? E, ou seja, o crente não perde a salvação. Sim. E isso me despertou.
me fez ir procurar, que eu nunca tinha visto falar nisso, né? Conheci a galera aí do Flamengo, apesar de ser vascaíno, graças a Deus. Ninguém é perfeito. Mas fui estudar. E uma coisa que me despertou, pastor, é que, de fato, quando a gente entende à luz da Bíblia que nós não perdemos a salvação, isso traz um consolo e um conforto tão grande para nós. Por quê? Quando eu creio que o crente perde a salvação, com certeza, se a pessoa levar isso às últimas consequências, isso vai trazer angústia e preocupação muito grande. Porque, como você disse, eu estou na fila do mercado. Eu cometi um pecado ali. Então, eu estava salvo, agora perdi a salvação porque eu acabei de pecar. Aí me arrependi, aí volto a ser salvo. Vou à praia, já pequei de novo. Então, só em ter ido. Só em ter ido. Só em ter ido. Então, assim, o crente, eu entendo à luz da palavra de Deus que ele não perde a salvação, porque a salvação é um ato exclusivo de Deus. Como diz o livro de Jonas, né? Ao Senhor pertence a salvação. Então, a salvação é de Deus. E é um presente que Deus nos dá, como diz a carta aos Efésios. E uma vez que Deus nos deu esse presente, essa salvação em Cristo Jesus, nós não perdemos mais esse presente. Mas com certeza a gente vai ter mais tempo para ir desenvolvendo isso. Então, a princípio, não creio que o crente perde a salvação. Não creio nisso. Amém. E assim, o senhor já começou a arranhar a superfície, né? Mas, assim, a base bíblica, né? Não propriamente dito versículos, porque existe uma diferença quando o pessoal vai estudar a Bíblia, que você quer estudar versículos isolados. Textos, provas, né? Isso, e desassociar da história maior da Escritura, porque a Bíblia em si é a história da salvação, né? Isso. É a história em si da salvação. Então, assim, a base bíblica que a gente tem para amparar que não se perde salvação. Boa pergunta, pastor. Que pergunta maravilhosa. Como o senhor disse, nós não temos assim um texto prova, pura e simplesmente. Porque o pessoal quer encontrar assim, né? Eu, porém, vos digo, 2 pontos. Não perderás a salvação. Não perderás a salvação. Que é algo assim mais específico, concreto, né? Muito embora alguns textos, conforme a gente vai ver aqui, eles são bem claros nesse aspecto. O Senhor Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E foi o Pai que deu. Ele só, aquele que vai vir a mim, porque o Pai enviou, porque o Pai mandou, jamais esse vai ser preterido ou vai perder a sua salvação. Há uma dupla afirmação, na verdade. Exatamente. Lá, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre esse plano de salvação. Quando a gente pensa no conselho da Trindade, e aqui a gente entra num campo extremamente delicado, porque a gente vai entrar aqui na questão dos pensamentos de Deus, dos decretos de Deus, da maneira como Deus dirige e governa todas as coisas. Mas, biblicamente falando, nós entendemos que Deus planejou a salvação do homem. Deus sabia que o homem iria cair lá no jardim, iria pecar, e Deus já tinha um plano desde a eternidade. É portanto que lá em Apocalipse diz que Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Ele morreu na mente de Deus, no plano redentor do Pai. Ele morreu antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, né? Apocalipse 13:8. Então, existe um plano de salvação. Você olhar de Gênesis a Apocalipse, aquilo que os aliancistas, né? Eu sigo. Então você tem aqui um fio dourado, o fio de ouro, mostrando esse plano de Deus para o homem. Então, que é um plano salvífico. Que é o plano salvífico. Então você tem a queda, você tem a redenção, você tem a consumação. Né? Você tem isso muito bem arquitetado à luz da palavra de Deus. Então, teologicamente, biblicamente falando, nós vemos que Deus, por saber que o homem já iria pecar, mesmo assim ele cria o homem. Só que o pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já tinha um plano para aqueles que ele elegeu, que ele escolheu, né? Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, lá na eternidade, ele já tinha um plano de salvação para os seus eleitos, e aí ele vai aplicar esse plano
na história. Então, eu entendo que faz parte de toda a Bíblia. Sim, porque assim, a gente tem que ver em quem está amparado o plano salvífico de Deus. Na sua palavra, né? E ele vela pela sua palavra, e no seu amor, né? E a própria Bíblia nos diz que nada nos separará do amor de Cristo, né? Então, assim, aquele que nos predestinou é o mesmo que nos chama, é o mesmo que escolhe, é o mesmo que trabalha em nós essa salvação, né? Então, é meio que atribuir uma falha ao plano salvífico de Deus, né? Quando você vê aquele Deus que prepara todas as coisas para resgatar o homem perdido, mas no meio daquilo ali está a possibilidade daquele homem não querer isso, sei lá, ou não é nem não querer, porque... Mas assim, em um dado momento eu não quero mais nada com Deus e atribui-se falha ao plano de Deus. Fiz de tudo para salvar, mas chegou um momento que não deu para salvar. Então bota aí, -1, né? Lá no livro do profeta Jeremias, há uma expressão muito bonita que ele diz assim: com amor eterno eu te amei. Sim. Eu acabei de expor agora o livro de Malaquias, e quando a gente olha para o contexto do livro de Malaquias, e você vê ali, logo no início do livro, Deus declarando o seu amor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Sim. Né? E aquele povo questionando o amor de Deus. Então, eu gosto de dizer assim, pastor, livro das perguntas retóricas, das né? perguntas retóricas. E perguntas sem cabimento, né? Cínica, o povo sendo né? cínico, né? Eu não queria usar esse termo, mas é cínico mesmo, um né? cinismo, assim, dos sacerdotes ao povão, né? Mas em que o Senhor nos tem amado? Né? Lembra muita gente, né? Quando é confrontado com alguma coisa. Nós somos esse povo. Eu jamais isso aqui. Exatamente. Mas o que é interessante é que Deus declara o seu amor. E esse amor de Deus, eu gosto de dizer, pastor Hugo, ele não varia. Sim. O nosso amor varia. Nós temos essa fragilidade, nós seres humanos, de amarmos hoje e não amarmos amanhã. Sim. Em virtude das circunstâncias, variar o nosso amor. E amor pra gente é um sentimento, né? Volúvel, sentimento. Né? Pra Deus não. Então, o amor de Deus não varia. Deus não me ama mais hoje ou menos. Não. Deus me ama e acabou. Com amor eterno eu te amei. Então, se esse Deus Todo-Poderoso, que lá na eternidade elaborou esse plano de salvação para aqueles que ele iria salvar, ele declara o seu amor e ele traz o seu filho para morrer por esses eleitos. Ele envia o Espírito Santo para aplicar essa obra de salvação. E de repente isso pode ser perdido, então fica assim num terreno nebuloso, né? Sim. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que intercessão de Cristo é essa? Porque Cristo intercede por nós. Né? Que ação do Espírito Santo, eu acredito que nós vamos falar um pouco sobre a definição de perseverança, né? Sim. Mas já dando um toquezinho, a perseverança dos santos tem a ver com a ação do Espírito Santo, preservando e fazendo com que você caminhe em direção a essa consumação desse plano. Poderia ser trocada de perseverança dos santos por perseverança do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque não sou eu que persevero, é o Espírito Santo que persevera em mim, aplicando essa obra do Pai, que é muito claro em Efésios 1, do 3 ao 14, em Romanos, como o senhor citou muito bem, onde Paulo vai falar que aqueles que ele predestinou, ele chama, ele justifica, ele glorifica. Então, como é que a Bíblia mostra todo esse plano bem feitinho, bem encaixado, e de repente... Que é traçado antes da criação de tudo. Que é traçado antes da criação do mundo, de todas as coisas. Como é que pode falhar a esse ponto de chegar alguém a perder a salvação? Não. Porque, e assim, tem um antes de a gente andar, rapidinho, só um parênteses, é que existe uma questão interessante. Se fosse algo que dependesse da nossa pessoa e Deus, eu costumo dizer isso, Jesus só teria pregado. Exatamente. Pregava o evangelho e dizia, pronto, vocês aceitam, eu não aceito. Valeu. E subia. Exatamente. Mas se ele teve que morrer, é porque entrou numa seara de algo que a gente não poderia fazer. E demonstra pra gente, de maneira crua, assim, sem você entender nada de teologia. Poxa, ele fez algo que a gente não poderia fazer. Então isso aqui é algo impossível pra gente fazer. Porque quem pode morrer numa cruz sem pecado, absolvendo o pecado dos seus, pagando aqueles pecados, né? Tendo toda essa obra consumada e se ressuscitado, confirmando tudo isso.
Isso para o homem... Exatamente. Né? Então, se ele teve que morrer, é porque sai um pouco da nossa seara, né? A questão da salvação. Exatamente. E um ponto interessante, pastor, é que Jesus não morreu para nos possibilitar a salvação. Sim. Ele morreu para nos salvar. Isso. É interessante que mesmo os nossos irmãos arminianos, eles creem nisso. É verdade. Que Jesus morreu para salvar. Isso. Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados e para nos salvar. Não foi dizer assim, eu morri e agora é com você. Não. Eu morri por você. Eu morri para lhe salvar. Sim. Então, isso é muito claro quando a gente lê a Escritura. Mas, se o senhor me permitir, um dos pastores que mais influenciou a minha vida e o meu ministério foi o Dr. Russell Shedd. E certa vez perguntaram para o Dr. Russell Shedd, que era um batista, né? Sim. E Dr. Russell Shedd foi questionado com a seguinte questão. Ele diz assim: pastor, o homem perde a salvação? E a resposta do Dr. Shedd foi: depende de quem salvou. Se foi Deus que salvou, ele não perde. Dentro de tudo isso que nós falamos aqui. Se foi Deus que fez a obra, que executou o plano, o homem não perde. Agora, se foi eu que salvei a mim mesmo... que salvação é essa, né? Que salvação é essa? Então, assim, o homem não perde porque foi Deus que salvou. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, Sim. Ele, uma vez salvando, é salvo para sempre. Assim, existe uma definição, uma diferença, no caso, entre essa questão de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e a doutrina da perseverança dos santos, não é? Que existe uma casca de banana aí que o pessoal não se liga, porque assim, uma vez salvo, sempre salvo. Nós que acreditamos que não se perde salvação, a gente pode responder essa pergunta assim, não. Uma vez salvo, sempre salvo, não. Por quê? Porque há uma questão meio que, de que assim, se eu sou salvo, eu posso viver de qualquer jeito, né? Isso. E é justamente onde vão para cima dessa ideia, né? Então, assim, qual é a diferença da perseverança dos santos, de fato, e uma vez salvo, sempre salvo, né? Porque uma vez salvo, sempre salvo jogou pro povão, né? Jogou pra torcida do Flamengo, né? Jogou pra uma vez Flamengo até morrer. É muito boa a sua questão, pastor, porque é o seguinte: então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver de qualquer maneira, que no final você salvo mesmo? Isso. Né? Mesmo que eu lute para não ser, eu serei. Mesmo que eu lute para não ser, no final eu tô salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E como o senhor disse, isso aqui tem uma casca de banana muito grande. Sim. Porque, veja bem, quando a gente lembra de Efésios, eu sou apaixonado pela carta aos Efésios. Efésios 1, do 3 em diante, que fala desse plano de salvação de Deus ali, mostra de forma muito clara, e outros textos do apóstolo Paulo, que nós somos salvos e nós somos salvos para a santificação. Sim. Para viver uma vida santa. Tessalonicenses, eles dizem. Em Tessalonicenses. Então, para vivermos uma vida irrepreensível, uma vida que glorifique a Deus. Então, se eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre, mas eu também creio que independente da forma como eu vivo, ou da maneira como a pessoa está vivendo, de todo jeito ela vai ser salva, eu estou indo de encontro à Escritura. Sim. Por quê? O que a Escritura diz? Quando nós somos salvos, e aí o que vai acontecer agora? O Espírito Santo de Deus, ele vai agir em nós para que nós venhamos cada vez mais se parecer com Jesus, viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Isso não significa dizer que eu não vou pecar. Eu vou pecar, mas eu não tenho mais prazer no pecado. Eu não tenho mais... Do já e ainda não. Do já e ainda não. Então, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Então, eu vou pecar, eu vou cair. Eu vou... Um ponto interessante também. Eu posso até ter, em alguns momentos, dúvida da minha salvação. Tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo. Mas o Espírito Santo está agindo na minha vida a tal ponto que eu vou perseverar até o fim, tendo essa nova vida em Cristo. É o que Pedro diz: desenvolva a salvação. Desenvolva a salvação. Então, assim,
Cuidado com essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, que você pode viver de qualquer maneira e que no final você será salvo, que isso pode ser um grande indício de que você nunca foi salvo. Não é que você não perdeu a salvação, Sim. nada disso. É que você nunca foi salvo, porque se você foi salvo, a obra é completa, pastor Hugo. Então, não é só salvar, a obra é completa. Sim, o pecado passa a ser um acidente na vida do crente. Passa a ser um acidente. Quando eu peco, eu me entristeço profundamente. Eu quero parecer mais com Cristo. Eu quero viver uma vida que agrade o meu Deus que me salvou. Sim. Então, se eu não tenho isso, não caia nessa de dizer que uma vez foi salvo, salvo para sempre. Se você não vive esse processo de santificação, nós somos santos, posicionalmente falando. Isso. Eu já sou santo em Cristo. Todo cristão, todo servo de Deus, ele é santo, ele é separado em Cristo. Foi justificado, né? Uma vez justificado, nós somos também santos em Cristo. Por isso que Paulo começa as suas cartas sempre falando dos santos, né? Isso. Eu fico até assim, quando ele chama os santos lá de Corinto e tal, a gente fica meio, né? Rapaz... É porque corintiano ser santo também... Corintiano ser santo é complicado, mas assim. eles são. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Não depende deles, né? Exatamente. Não depende deles. É a prova da graça. É a prova da graça. Mas assim, uma coisa é sermos santos posicionalmente, nós somos santos em Cristo. Sim. Mas a Bíblia também fala de um processo de santificação. É porque o pessoal acha que o crente salvo, ele não peca. Que é um erro grave, né? Você pensar assim. Às vezes acontece algo na igreja, eu sou pastor de igreja há muito tempo, tá? Acontece alguma coisa, um escândalo na igreja, alguma coisa, alguém fala assim, isso não é coisa de crente. Aí eu digo, rapaz, Davi adulterou e matou. Exatamente. Agora, porque você bota o nome Davi, aí o cara já, segundo o coração de Deus. A grande questão é o que você faz pós-pecado. Exatamente. Depois de ser confrontado, como ele foi pelo profeta Natan, né? Então, você vê que ele se quebranta, ele escreve o Salmo 51. Ele tem toda uma vida de contrição. Isso, ele fica sequelado pelo pecado, humanamente falando, né? Deus o perdoa tudo mais, mas ele não fala que perde a salvação, ele perde a alegria na salvação. A alegria da salvação. Né? Mas eu quero dizer assim, que é óbvio que a gente tem que se assustar quando pecados acontecem, e não existe nível de pecado, mas assim, um adultério, alguma coisa do tipo, a gente tem que se assustar, né? Porque a gente trabalha contra isso. Mas a grande ideia é que crente não peca. Se crente pecar, ele não é crente e ele não é salvo. Isso essa ideia, inclusive ela se espalhou no Brasil muito, né? Tem até alguns aí defendendo essa ideia de esse perfeccionismo, essa perfeição. Tem um nome que se dá para isso. O perfeccionismo e essa questão da ideia de uma perfeição. Se eu estou em Cristo, se o sangue de Cristo me purificou. Então, eu vi até um pastor que segue essa linha, ele dizendo assim, quem é mais forte? É o Espírito Santo que está em você ou o pecado? Então, se o Espírito Santo está em você, você não peca mais. A gente não vê isso na Bíblia. Isso. A gente vê na Bíblia... Pai, sem pecado, só Jesus. Um processo. O único que não pecou e que não tinha pecado é Cristo. Sim. Hebreus deixa isso muito claro, mas nós não. Agora, há uma diferença muito grande entre pecar como acidente, que o senhor colocou muito bem, que João coloca isso na sua carta, e viver na prática do pecado. Se eu vivo na prática do pecado, eu não fui salvo. Isso é um grande indício de que eu nunca fui regenerado, nunca passei pela obra de salvação da parte do Senhor. E assim, então, de maneira prática, assim, a gente já vai entrar já na questão da pregação, né? Porque a perseverança dos santos, ela muda a nossa forma de pregar, né? Sim. Mas assim, de maneira prática, na vida dos crentes, né? Assim, a questão ética e si, como é que a doutrina da perseverança dos santos, qual o impacto que ela traz na nossa vida? Muito boa pergunta, pastor. Primeiro, eu acho que o consolo e o conforto de saber que não depende de mim. Sim. Isso me traz muito conforto. Peso sai das costas, né? Lembra o peregrino, né? Sim. Quando chega ali e aquele peso, todo aquele fardo, né? E eu tenho tido a experiência, pastor, de pregar as doutrinas da graça para as pessoas. Quando a pessoa entende isso, olha, não depende de mim, não depende
dos meus méritos, mas é apesar dos meus deméritos. Isso. E eu tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Primeiro, isso traz consolo e conforto. Então, acho que é a primeira coisa. E quando o pastor expõe isso de púlpito e ele prega isso, ele está levando o consolo e o conforto que o Espírito Santo dá para a igreja. Eu penso que é uma das melhores terapias que alguém pode ter na vida, é saber que a obra de salvação não depende dele, que ele vai chegar no céu não pelos seus esforços, pelos seus méritos, mas ele vai chegar lá porque o Senhor morreu por ele, o Senhor o comprou, o Senhor o regenerou e o Senhor está guardando ele até aquele dia. É um amor completo, né? É um amor completo. A outra salva coisa... e cuida do salvo até o grande dia. Exatamente. A outra coisa que eu acho que deve nos levar a refletir é que quando eu creio na perseverança dos santos, a gente volta ao ponto que estávamos discutindo aqui. Se é uma obra do Espírito Santo em mim, a pergunta é: como é que eu estou hoje? Eu estou melhor do que ontem? Sim. Eu tenho sido mais crente? Tenho orado mais? Tenho buscado mais a Deus? O meu caráter, a minha vida, a minha família, os meus relacionamentos têm sido transformados e impactados através dessa obra que o Espírito Santo está fazendo em mim? Então, isso é algo que deve nos levar a refletir. Porque se eu sou fruto dessa ação do Espírito Santo, isso vai irradiar na minha vida de um modo geral. Não só na igreja, mas na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Eu vou influenciar. Então, eu penso pelo menos assim, de imediato, nesses dois aspectos. Também traz uma questão de humildade, né? Porque quando você Sem acha que você tem mérito na salvação, até a forma de você evangelizar alguém... E aí, quer ou não quer? Tá com você agora, toma a decisão. Exatamente. Né? E quando eu entendo que é uma obra feita em mim, apesar de mim, né? Eu vejo que a graça de Deus, né? Se manifestou na minha vida, me resgatou, ele se apresentou, né? De maneira eficaz na minha vida para que eu pudesse entender. Então, eu vou orar para que ele faça isso na vida de outros, né? Eu não apelo, eu prego para a pessoa, eu falo do evangelho para a pessoa, mas eu não apelo a ela para ela ser salva, eu apelo a Deus. E fundamental o que o senhor está dizendo. E isso nos faz também, pastor, ter confiança na nossa pregação. Sim. Porque o senhor tem essa experiência, com certeza. Quantas vezes nós passamos um ano inteiro ali pregando para o rebanho, aconselhando, cuidando e tal, e de repente alguém sai. Sim. Alguém se desvia, não quer saber mais, diz que não quer mais a fé, né? E aí você fica naquela... Se era algo realmente que depende do pastor, daquela pessoa, eu vou ficar frustrado. Sim. Porque eu vou dizer assim, puxa vida, eu falhei. Onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei? Eu falhei. Mas se eu tenho consciência de que eu estou sendo fiel na exposição da Escritura, se eu estou pastoreando a igreja da forma como Deus quer, da forma correta, bíblica, e de repente acontece um caso como esse, das duas, uma. Ou essa pessoa, ela nunca foi salva, e isso vai ser comprovado porque ela nunca mais voltará, ou ela é um salvo, mas que está vivendo um momento difícil, está claudicando, uma turbulência e tal. Mas como eu creio nas doutrinas da graça e como eu creio que não depende dela, nem depende de mim, no tempo certo de Deus, aquela pessoa vai voltar. Vai voltar para os caminhos do Senhor. Pode até não voltar para a minha denominação, para a minha congregação, mas se ela é um eleito de Deus, o Espírito Santo de Deus vai agir na vida dela. Bom a gente filho ressaltar, pródigo não pastor. deixou de ser filho, não foi? Exatamente. Não deixou de ser filho. Ele estava fora de casa, ele estava distante do pai, mas ele não deixou de ser filho. É interessante que o que faz ele voltar para casa, ele lembra do amor do pai, né? Lembra do amor do pai. Como o pai tratava os servos, como tratava ele, né? E é muito interessante quando a gente pensa nesse texto, porque
é o amor do pai, não só para com os filhos, mas para com os servos, de um modo geral. E eu aplico, espero não estar sendo herege, mas o amor de Deus de modo geral, a graça de Deus, que na teologia a gente tem a graça especial, a graça comum. Mas como Deus manda o sol e a chuva sobre maus e bons. Sim. Como Deus derrama graça e misericórdia sobre a vida daqueles até que não são salvos. A própria igreja no mundo caído é a manifestação da graça É o dele. sal, é o bom perfume. Esse mundo não está pior por causa do sal que está aqui, né? Por causa da igreja do Senhor e a maneira como o Senhor tem atuado através da sua igreja. Então, esse amor nos constrange, né? Esse amor nos constrange. Quando o Senhor dá inteligência a um cientista, a um pesquisador para descobrir uma vacina, um medicamento e tal, aquele medicamento não vai ser só para os crentes. Sim. Aquele medicamento vai salvar vidas de crente, de descrente, de ateu, seja lá do que for. É o amor de Deus. Sim. Né? Esse amor de Deus sendo derramado. E assim, então a gente vai entendendo a questão da doutrina da perseverança dos santos, né? Que não é essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, que existe uma construção teológica, digamos assim, por trás dessa verdade da perseverança, que é o Santo Espírito de Deus. Isso vai impactar na nossa vida e tudo mais. Mas assim, quando a gente olha para a questão da igreja em si, né? O próprio ensino da igreja, a pregação em si, a liturgia, como a gente faz igreja, né? Mas olhando para a questão do púlpito em si, né? Por que é importante a gente pregar essa doutrina da perseverança dos santos? Primeiro que é bíblico, né? Sim. Então, assim, nós somos chamados para pregar todo o desígnio de Deus. Então, o pastor... O senhor está dizendo isso rapidinho porque é bíblico, mas às vezes porque é bíblico não se prega, né? Exato. Que é outra dificuldade, né? Não, mas está na Bíblia, não prega isso não. Prega outra coisa aí, né? Daí a importância da pregação expositiva, pastor, porque eu sei que o senhor é um pregador expositivo, sequencial. Quando a gente prega expositivamente, de forma sequencial, seguindo o método lecto contínuo, você é chamado a pregar todo o desígnio de Deus. Você vai pregar toda a Escritura. Você vai pregar aqueles textos fáceis, aqueles textos extremamente difíceis. Nada vai passar em branco. Nada vai passar em branco. E você não está mandando recado para ninguém, você não está escolhendo ao seu bel prazer. Você está pregando a palavra de Deus. E aí vai chegar momentos em que você vai ter que encarar alguns textos. Ou seja, todo mundo vai ser confortado, mas todo mundo vai apanhar também. Vai apanhar também. Vai chegar no seu pecado, no de todo mundo, né? Eu tive uma experiência, só tratando desse ponto aí, eu estava expondo Malaquias. E Malaquias fala de divórcio e fala de casamentos mistos. E de dízimo. E de dízimo, né? Que a turma acha que o Malaquias só fala de dízimo, mas... Se revelar a igreja antes, o pessoal, pastor, prega outra coisa aí. Prega Filipenses, que é mais alegre. Prega Filipenses, trazer alegria, né? Mas eu estava expondo Malaquias, e não foi nessa exposição que eu acabei de fazer na nossa igreja, mas foi alguns anos atrás. E domingo à noite caiu o texto dos casamentos mistos. E naquela noite, um jovem da igreja, que estava frequentando a nossa igreja e estava para tomar a decisão de ficar na nossa igreja, ele foi para a igreja com a namoradinha dele descrente e levou a sogra. E a pregação à noite foi exatamente isso. E agora, sabe o que é isso? O senhor tem quanto tempo de ministério? Tenho, somando o tempo de missionário com o tempo de ordenado, 23 anos. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Você leva um sermão step. Quando você vê que aquilo ali vai impactar, você... Irmãos, eu fui compelido ao Espírito Santo. Só que eu fui, como diz na linguagem da turma militar, eu fui hot, né? Então, aí mas eu preguei o texto. É que tá. Se a gente fala isso brincando, mas tem que pregar. Tem que pregar. Tem que pregar. Mas aí, qual foi a palavra daquele rapaz depois? Ele ficou extremamente constrangido, né? Sim. Eu não sabia que era a namoradinha dele que estava lá e tudinho, mas também, se soubesse, eu também não iria mudar o texto. Eu estava numa sequência. Mas aí ele foi e falou para outro jovem da nossa igreja e disse assim: rapaz, cara, o pastor pegou pesado. Esse não é um sermão para pregar no domingo à noite, não, cara. Eu sei que é bíblico. É um sermão evangelístico. Eu sei que é bíblico, eu sei que tá na Bíblia, eu tô errado.
Mas isso não é um sermão para pregar domingo à noite, não, que isso é para uma reunião de doutrina e tal. Por que não pregar domingo à noite? Né? Exatamente. Não é a palavra de Deus? Então, por exemplo, se eu estou expondo a doutrina da perseverança dos santos, eu vou pregar na terça, na quarta, na quinta, no domingo, eu vou pregar no retiro, porque é a palavra de Deus, certo? Então, primeiro é isso. Segundo, porque existem muitos erros, muita heresia aí, pastor. Sim. Hoje nós vivemos... Eu gosto muito de uma expressão do pastor Hernandes, que ele diz assim, nós vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. Sim. No melhor dos tempos, nós temos acesso aí às redes sociais, às mídias, aos melhores pregadores do mundo, mas também temos acesso aos hereges, aos falsos profetas. Às vezes a facilidade, a informação faz com que você não queira procurar. Você só procura quando precisa. Exatamente. Quero saber o que é isso, eu vou agora no chat GPT, ele me diz o que é, né? Ele diz o que é. Não é bem por aí, né? E não é, exatamente. Então, assim, eu preciso doutrinar o meu rebanho. Sim. Eu preciso ensinar a verdade. Eu não preciso estar tratando do erro, chamando a atenção para o erro. Eu vou pregar a verdade. Sim. Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou alimentar o rebanho com a palavra de Deus, e esse rebanho alimentado com a palavra de Deus, na hora que ele tiver acesso, na hora que alguém vier com a heresia, ele vai estar preparado para dar a resposta, para dar a razão da sua fé. A outra coisa é um ponto que eu já falei anteriormente. Pastor, quem prega expositivo, e o senhor sabe muito bem disso, que o senhor é um pregador expositivo, não tem tratamento melhor para a alma humana do que a doutrina. Doutrina não mata crente. Tinha um hino antigão, né, que dizia isso. Doutrina não mata crente. Doutrina, usos e costumes, aí é outra história, né? Porque o meu pastor pensa assim. O que o seu pastor pensa não interessa. Interessa se está fundamentado na palavra de Deus. Não, porque os pais, os fundadores... Muito importante, mas a nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus. Então, a doutrina, ela traz essa paz, esse consolo, esse conforto. Domingo passado, uma irmã usou uma expressão muito interessante lá na igreja. Estava concluindo Malaquias e a irmã disse assim: pastor, além da brisa que estava entrando aqui, né, pelas portas da igreja lá, que é bem autônoma, estava uma brisa suave, a palavra de Deus vindo de forma muito gostosa, muito impactante para a vida daquela irmã. Por quê? Porque não é a palavra do pastor Diogo, não é a palavra de Hugo, não é doutrina de homens. A gente não está falando aqui de Calvino, de Armínio, não. Esses homens são importantes? São. Mas nós vamos ver se aquilo que eles falaram é de fato a palavra de Deus. Sim. Nós não subimos no púlpito para pregar calvinismo ou arminianismo, para pregar Lutero, não. Nós subimos no púlpito para pregar a palavra de Deus. E quando eu estou expondo a palavra de Deus, eu estou expondo as doutrinas, né, os ensinos do Senhor. E a palavra de Deus, as doutrinas em si, é o caráter de quem é de Deus, de fato, né? Então, quando você torna Deus conhecido para as pessoas, é prazeroso, né? É prazeroso. Você fala dos atributos de Deus, você fala do plano de salvação. Veja, as cartas eram não só para doutrinar as igrejas, mas também para levar esse consolo e esse conforto para as igrejas. Sim, as cartas sempre... Até Gálatas, que começa brabo, mas termina com consolo, com paternal, ênfase, né? Isso. Paulo começa Gálatas já com os 2 pés, né? Ali é um desconhecimento das escrituras. Até hoje o pessoal tem medo do Apocalipse, né? Da carta em si, do livro, porque vê toda essa questão de não entender a teologia em si, mas a ideia do livro do Apocalipse é conforto. A igreja estava sendo perseguida, morrendo, tudo mais. Então, não se preocupe que no fim, Jesus está entronizado junto com a igreja, o mal será julgado e tudo vai para o seu lugar. Então, bola para frente, né? Imagina, pastor Hugo, para aquela igreja que estava sofrendo perseguição, vivendo naquele contexto do Império Romano, tudinho, o líder principal da igreja preso, né? E de repente ela recebe as cartas, recebe a revelação de Jesus Cristo, e dizendo assim: Deus é o Senhor da história. Sim, tá tudo no controle. Tá tudo no controle.
Ele tem tudo nas suas mãos. Nada vai acontecer. Nero não tá aí por acaso. Deus, ele não é brasileiro, não faz gambiarra. Não, Tá não. tudo... Tá tudo Tá dentro tudo, de sim. um plano. E no final, nós vamos ver que realmente cumpriu-se a vontade do Senhor. Eu tinha um colega que, isso na época de adolescente, que ele dizia assim, que a última palavra de Apocalipse, e eu lembro que eu tinha uma Bíblia na época que eu coloquei isso. A última palavra de Apocalipse deveria ser assim, depois daquela maranata e tal, deveria ser assim, e nós vencemos. Sim. E para aquela igreja que estava debaixo da perseguição, Sim. da espada, tudo aquilo ali, isso é maravilhoso. Sim. Então, assim, hoje a gente lê Apocalipse com essa ideia escatológica, as várias É correntes. meio que palavra cruzada ali, tentando Palavra decifrar cruzada, algo, né? curiosidade teológica, às vezes até de forma muito seca, muito acadêmica, mas com certeza a igreja na época não leu assim. Sim, claro. Com certeza. Aquilo ali Tem que buscar a interpretação do público-alvo, né? E assim, pastor, então como é que a gente pode equilibrar essa ideia? Porque a perseverança dos santos é o Espírito Santo que atua sobre nós, né? Ele é que faz com que a gente persevere, mas como é um processo de santificação, há uma participação nossa, né? De ter consciência disso, de usufruir do poder do Espírito que há sobre nós, de mudar nosso entendimento, nosso caráter, o fruto que ele dá em si. Então, como é que a gente equilibra? Porque você sabe que crente é esperto, né? Quando a gente fala assim, ó, o Espírito Santo é que faz a obra em nós. Então eu tô livre, então, não preciso fazer mais nada. tudo bem, eu sei que eu não preciso viver no pecado. Mas também ele não vai buscar a santificação. Exatamente. Ele assim, é só não pisar fora do quadrado, vir pro culto, dar o dízimo, ser amigo do pastor, não fazer vergonha a ninguém, tô dentro, né? Tô eu não dentro. preciso tentar lapidar o meu caráter, né? Me esmerar em certas coisas, né? Trabalhar essa santificação em mim. Como é que a gente equilibra, então, isso? Pastor, muito boa essa questão, porque há uma frase que é conhecidíssima dos reformados, que é: a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Então, assim, voltando um pouquinho, só para organizar a questão das ideias, o que é a perseverança dos santos? A perseverança dos santos, como o senhor já colocou muito bem, é esse agir ou esse mover do Espírito Santo em mim, em nós, que nos faz caminhar dentro desse plano de salvação que nos preserva até o final, que vai nos levar até o final. Então é essa ação do Espírito, esse mover do Espírito, esse agir do Espírito Santo nos guardando, nos preservando, né? Eu tô citando muito a palavra preservar porque eu concordo com o Spru quando ele diz que a preservação dos santos é mais interessante do que a perseverança em si. Sim. Porque a perseverança dos santos dá a ideia de que é os santos que estão perseverando. Não, se for deixar perseverança, a gente bota a perseverança do Espírito Santo. Pronto. Perseverança do Espírito Santo na vida dos A santos. gente tá reescrevendo aqui. Mas assim, então, uma coisa é essa ação do Espírito Santo que nos faz caminhar até o final, né? Chegar até o final. Mas lembre-se, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, existem coisas que eu tenho que fazer e que eu devo fazer e que, biblicamente falando, eu vou fazer porque o Espírito Santo habita em mim. Na verdade, ele deu condição agora de fazer. Exatamente. Uma vez que o Espírito Santo habita em mim, age na minha vida, ele vai me levar a, por exemplo, fazer uso dos meios de graça. Sim. Como o senhor falou muito bem, participar do culto, da ceia, a leitura da palavra, a oração, o buscar a Deus. Então, isso compete a mim. É claro que jamais eu vou agir dessa forma. Ninguém vai ler a Bíblia da forma correta e para sua edificação, se não for levado pelo Espírito. Sim. Né? Mas é algo que eu faço. Então, todos os dias eu tenho que ler minha Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que fazer uso dos meios de graça. E essa é a minha parte. Essa é a minha parte. Então, porque senão eu vou ficar deitado na rede, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar.
E não é assim. Sim. Não é como o pastor, né? O Espírito Santo vai me dar a mensagem, então eu vou passar a semana todinha. Sem ler, sem estudar, sem pesquisar, sem orar, tudinho. No domingo eu vou abrir a Bíblia e o Espírito Santo de Deus vai falar para a igreja. E tem hora que você diz assim, meu Deus, se o Espírito Santo deu isso aí, esse Espírito tá complicado, né? Se o Espírito Santo é isso aí, imagina o céu. Imagine. Então, assim, é muito importante. Existe a perseverança dos santos, ou a perseverança do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai agir de tal forma que não anula a minha individualidade, a minha personalidade e não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Sim, aquilo que compete a mim. Ele vai me influenciar, ele vai me induzir, ele vai me direcionar. Dar os dons, né? Ele vai dar os dons. O próprio fruto, que é o novo caráter que a gente passa. Ele vai agir na minha vida a partir dos frutos, né? Então, existe sim um lado nosso, né? Porque os crentes, eles são meio coisados, assim. No que não pode participar, que é a salvação, eles querem participar. Eles querem participar, e no que é para participar, que é a santificação, ele diz, santifica-me, Senhor, santifica. Eu santifico, mas faça a sua parte. Né? Deus nos dá as ferramentas de santificação. E olha que a palavra santifica-os na verdade. Isso, a tua palavra é a verdade. Isso. Então, assim, sou santo, preciso me santificar. Como é que eu vou me santificar? Lendo mais a palavra, orando, buscando mais a Deus, fazendo uso dos meios de graça. Ou seja, eu tenho que agir, eu tenho que movimentar. E vai ter dia assim que só a misericórdia, né? Sim, ele chamou a gente realmente... Ele chamou a gente de fato porque a igreja é um organismo vivo e em movimento. Exatamente. A igreja não foi chamada para ficar... Eu não digo isso entre quatro paredes, não é que a gente não vai ter culto nem nada disso e tem que estar na rua andando. A gente não é nômade, mas eu quero dizer assim, o evangelho em si, ele gera um movimento na nossa vida. Na nossa vida, no nosso uma entorno. ação na nossa vida. E não tem como o processo salvífico o ato salvífico em si, o processo de santificação, não ser visível na nossa comunidade. Exatamente. Se ele não está ocorrendo, é porque alguma coisa não aconteceu antes, né? Se ele está acontecendo de fato, é visível isso, né? Não tem como você estar sendo santificado sem estar ao seu redor. Pelo menos as pessoas que vivem com você estão percebendo essa mudança, né? Se você recebeu a luz do Evangelho, a luz do mundo que é Cristo, é impossível você não irradiar essa luz. Isso. Você não levar à frente isso. É impossível. Então, vai acontecer algo na sua vida, uma mudança tal, uma transformação tal, que vai ser notado por todos. Então, assim... E cada dia você cresce mais, você desenvolve, né? Recentemente, eu li, até me preparando para a nossa conversa, eu li o sermão de Spurgeon sobre perseverança. Sim. E é muito bonito quando Spurgeon, trabalhando o texto de Filipenses 1,19, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele dá um destaque para essa questão de a boa obra. Sim. Não é uma obra qualquer, é a boa obra. E ele começou essa boa obra em nós e ele vai a cada dia fazendo com que essa obra, ela seja... ela cresça, ela desenvolva até chegar lá no dia de Cristo. Que essa obra ela não é perfeita e total aqui. Aqui não. Né? Aqui não. Só na glorificação. Que a ideia é se tornar como Cristo, parecido com ele no caso. Isso. Né? Citando dele. mais uma vez Dr. Russell Shedd, ele tinha uma ideia que me emociona muito quando ele dizia assim: Deus ama tanto o seu filho que ele resolveu criar milhares de seres humanos para que fosse a imagem do seu filho. Sim. Ele queria muitos, né? Então, nós estamos sendo transformados de glória em glória à semelhança de Cristo Jesus. Por isso que ele é o primogênito. Né? Ele é o primogênito. Então, assim, muitos filhos. Nós estamos caminhando cada dia mais para termos essa imagem, essa vida de Cristo em nós. É muito bonito o processo de salvação, né, pastor? Quando a gente... Eu não sei como é que tem crente que não gosta de doutrina, não gosta de... Eu desconfio que não lê a Bíblia. Né? Sua desconfiança está correta. Agora, pegando um gancho no que o senhor está dizendo assim, pode ser uma percepção minha, não sei, né? Você acha que tem pastores que têm medo de pregar essa doutrina? Até pastores que são reformados ou oriundos da reforma protestante, que... Eu digo isso porque, assim,
volto a dizer, crente é esperto. E apesar da gente ser pastor, a gente é crente. Isso. Crente é esperto. Que é aquela ideia... se eu pregar que uma vez salvo, sempre salvo, se eu pregar essa vou ideia... gerar uma discussão danada na igreja, vou criar problemas. Ou talvez eu pegue aquele irmão que tá ali e diz, então eu posso isso aqui, eu posso fazer um bem bolado, uma gambiarra, eu sou brasileiro e tudo mais, eu faço desse jeito, lá na frente eu não vou perder minha salvação mesmo, né? Você acha que tem algum pastor, não sei, pode passar isso na cabeça do pessoal de não pregar sobre isso? Pastor... Ou a inabilidade de pregar. Porque se ela for bem pregada, bem ensinada como a Bíblia diz, não vai gerar esse sentimento, né? Pastor, só é o que tem. Só é o que tem. E tem alguns motivos, alguns fatores que revelam isso. Primeiro, Pastor Hernandes, no livro dele de Pastor para Pastor, ele dá um dado lá muito interessante. Ele diz que a média devocional da vida dos pastores não chega a 15 minutos por dia. Quando a gente está falando de devocional, a gente está falando de oração e leitura da Bíblia. Ou seja, boa parte dos pastores não leem a Bíblia e não oram como deveria. Usa a Bíblia para fazer o sermão. Usa a Bíblia como um profissional para fazer o sermão quando ele não é aquele cara que chega no domingo, pega um sermão da internet e vai lá pregar. Eu já vi casos assim, já acompanhei casos terríveis nesse âmbito. Dizem que o maior movimento que tem, interação que tem lá no blog, lá no site sermão.com é de sábado para o domingo. De sábado para o domingo. É onde eles recebem os maiores acessos. Olha aí, confirmando, né? Então, assim, muitos pastores não leem a Bíblia, não oram. E aí, se ele não lê, se ele não ora, se ele não tem intimidade com a palavra de Deus, como é que ele vai pregar uma doutrina que não é tão simples quanto parece? Se ele não estuda, se ele não tem prazer na lei de Deus. Uma das coisas que me deixa triste, pastor, é quando eu vejo um pastor, por exemplo, ele vai citar um texto bíblico e ele erra. Mas quando ele fala de Freud, quando ele fala de Marx, quando ele fala de ciência ou de literatura, ele cita ao pé da letra. Até a data. Mas textos bíblicos que deveria estar na ponta da língua, ele erra. Sim. Então, um pastor que sobe no púlpito, por exemplo, num domingo à noite para pregar, e ele pede à igreja para ler o texto junto com ele. Ele vai ler o texto, ele erra as vírgulas. Você vê que ele não tem intimidade com aquele texto. Sim. Ele não gastou tempo com aquele texto. Ele não passou ali horas e horas lendo aquele texto, meditando, procurando guardar aquilo ali no coração. Então, só é o que tem. Hoje, Eugene Peterson, ele diz assim, num dos livros dele, ele diz assim: você quer ser pastor a vida toda numa igreja? Sem dificuldade, sem problema, não precisa nem você ser bíblico, você ser um pregador expositivo, você ser um homem de Deus. Você quer ficar numa igreja a vida toda? Abrace as velhinhas, beije os meninos, não contrarie ninguém, seja aquele cara legal. Sim. Você pode pregar até heresia que o povo não vai ligar. Não prega a Bíblia, né? É claro que ele está sendo muito irônico nisso. Mas quantas vezes a gente vê isso? O senhor falou isso lá na IBG, quando a gente fez o congresso lá sobre as solas, né? O senhor falou sobre isso, que para ter um ministério duradouro é só você não pisar no calo de ninguém, né? Não pise no calo de ninguém. Seja o cara simpático, seja o cara contador de história. Eu tenho muita dificuldade Bote muita pessoa para pregar no seu lugar na igreja. Bota outras pessoas para pregar e geralmente manda o cara trazer aquela palavra motivadora, tal, para animar o povo. O pastor só prega em dias assim, Páscoa, Natal, aniversário da igreja. Quando prega, né? Quando prega. Mas assim, quando eu tô de férias, geralmente eu gosto de ouvir pastores, visitar igrejas e tal. E teve uma igreja que eu fui aqui em Natal, que eu pequei. Eu pequei nesse dia. Eu entrei na igreja, um momento de louvor belíssimo e tal.
chegou a hora da pregação. Aí o pastor foi falar de uma viagem que ele fez, da série da Netflix que ele estava assistindo. E eu dizendo assim, por que esse miserável leu esse versículo? E eu esperando ele entrar no versículo. Ele leu porque faz parte da liturgia, do dia a dia daquela igreja. Mas ele falou sobre tudo, menos sobre o texto que ele leu. Ainda tem aquele irmão que peca mais que o senhor na porta da igreja. Que o pastor passa, ele dá uma tapinha nas costas e diz, foi bênção. Ainda foi bênção. Não, aí o cara, tô saindo daqui aliviado, tô saindo daqui renovado para uma semana, né? Uhum. Mas a pessoa tá se enganando. Eu não lembro qual autor, que ele diz assim, que não tem nada que o demônio mais goste do que quando o entretenimento é feito com a Bíblia. Quando você entrete a igreja com a Bíblia, né? Você não toca no pecado, não... Então... Vai levando ali. Ninguém pisa no calo de ninguém, entre aspas, porque não somos nós que pisamos, é claro, é a Bíblia, né? Então e assim, essa questão também da perseverança, de estar na mão de Deus, da soberania de Deus, é uma coisa impopular, né? O homem, ele quer estar no controle das coisas, né? Ele não quer dividir isso com ninguém. Você chega para alguém e fala assim, ó, sua salvação... Porque a gente quer materializar a salvação, né? Minha salvação é isso aqui, eu faço. Quando eu digo assim, não está na sua mão, está na mão de Deus. Ele vai capacitar você a viver essa verdade. Então, não, peraí, não. Por isso que a ideia do ídolo, da imagem, de rito, de rituais que vão sacramentar, no caso, minha salvação, é muito popular, né? Ó, se você fizer aí, se você der o dízimo, tomar a ceia e for amigo do pastor, você está salvo. Exatamente. Pronto, aí o cara vive naquela risca ali para se manter salvo, né? Então, o que a religião faz em si, né? Mas meu pastor, ainda nesse aspecto, nesse ponto a gente tem uma perguntinha aqui dos nossos internautas aqui. Ainda dentro desse ponto aqui que o senhor colocou, a pregação, né? Por que os pastores não pregam, né, doutrinas como essa, a perseverança dos santos? Então eu falei da questão da Bíblia, mas existe um outro lado. É o fato dos pastores não lerem, não estudarem. A grande maioria não tem uma boa biblioteca. Não tem uma vida acadêmica. Não tem uma vida acadêmica, uma vida de estudo. E por quê? Existe o lado do pastor, que é preguiçoso, que não gosta de estudar, que não investe. Então, o pastor investe em paletó, em broche, nisso, mas não investe em livros. Né? A ideia é que você pode ser pastor sem ser mestre, né? Exatamente. Paulo então, é uma coisa só, pastor-mestre. Para ele ensinar, ele precisa estudar, ele precisa aprender. Então, não tem como eu chegar na igreja no domingo, o senhor está expondo Romanos. Não tem como o senhor chegar lá na sua igreja para expor Romanos se o senhor não estudar. Sim. Vai ter texto em Romanos. Estudando já é difícil. Já é difícil. Então, assim, os pastores têm esse lado. Às vezes falta dinheiro para comprar livro, não tem uma boa biblioteca, não investe. Muitos têm um trabalho secular, não tem tempo integral e tal. Por outro lado, existe a culpa da igreja. Por quê? As igrejas, elas exigem muito do seu pastor e, na grande maioria das vezes, o que não é bíblico. Por exemplo, as igrejas querem que o pastor seja um produtor de eventos, que ele seja o cara que tem a mente antenada para criar evento de dia e de noite. As igrejas muitas vezes querem que o pastor seja aquele cara que está tomando um cafezinho nas casas, 10 casas durante o dia. E não é que o pastor não deva visitar, o pastor deve visitar, é bíblico. Mas uma coisa é uma visita pastoral, outra coisa é estar jogando conversa fora e tomando cafezinho e jantando. Aquela visita ali não tem a eficácia correta, não está dentro do padrão. Aí o pastor corre para lá e para cá durante a semana e não tem tempo. Aí vai pro site lá no final. E as igrejas geralmente pensam assim. Com certeza a igreja a Batista lá de Guamaré, as batistas não são assim não, talvez só os presbiterianos. Sim. Pensa assim, se o pastor está estudando, ele não está trabalhando. Isso. Então, se eu estou lendo o livro, se eu estou no meu escritório, se eu estou no gabinete pastoral estudando, eu não estou trabalhando. Então, assim, o pastor faz o quê? Né? Essa é a mentalidade do brasileiro, das igrejas brasileiras. O pastor da igreja brasileira, isso foi ao longo dos anos, isso foi se sedimentando, é aquele que corre para lá e para cá, é o cara que vai comprar o saco de cimento, é o cara que
resolve tudo no dia a dia da igreja. E aí, quando resta um tempinho, é que ele vai dizer assim: eita, hoje é domingo, eu vou escolher um texto aqui. É um administrador que prega. É um administrador. Então, a igreja, ele age mais como um administrador, como um produtor de evento, do que como um mestre, como um expositor realmente da palavra. Porque o senhor sabe, para a gente expor a palavra de Deus, precisa tempo. Eu vejo Augusto Nicodemos, com 40 anos de ministério, estou terminando de ler o livro dele, Confissões de um Pregador, ele dizendo que leva 8 a 10 horas para preparar um sermão. Pastor Hernandes também, nas palestras dele de pregação, ele diz isso. E é verdade. Como assim 10 horas? Porque você tem que ler, você tem que estudar. Eu vou começar a exposição de Jonas daqui a 15 dias. Desde segunda-feira que eu estou estudando o livro de Jonas, lendo, pesquisando, vou na livraria, procuro. Sim. Agora vamos passar aqui para... A gente já está chegando ao final, mas uma perguntinha aqui. O que o senhor diria a uma pessoa que está em uma igreja que não prega essa doutrina da perseverança dos santos? É algo crucial para a minha fé a ponto de me afastar, de não fazer, a ponto de me fazer não continuar lá? A pessoa se identificou ou não? Não. Não, né? É dos internautas aqui. Que então, pergunta... para fechar. Que pergunta maravilhosa. Parabéns pela pergunta, né? Pastor Hugo, nós sabemos que ninguém é salvo porque defende... Licença, só recapitulando, né? Meu pastor não prega. Sim. O que é que eu faço, né? Eu continuo lá. É muito importante a gente entender que ninguém é salvo porque defende a doutrina A, B ou C. Sim, sim. Você pode até não crer nas doutrinas da graça, mas você é salvo em Cristo. Quando chegar lá, vai descobrir que você estava errado, mas você é salvo, certo? Estou numa igreja que o pastor não prega as doutrinas da graça. Os 5 pontos. O que fazer? Sua igreja prega heresia? Seu pastor é herético? Seu pastor é alguém que é desonesto? Não. Então, o que eu diria para você? Fique lá e ore. E procure influenciar. Se você tem esse conhecimento, se você tem essa convicção, conhece as doutrinas da graça, você está conhecendo as doutrinas reformadas, e você está numa igreja que o pastor ele não prega isso, não tem esse viés reformado, ou não prega as doutrinas da graça, mas também ele não é herético, ele é aquele cara devocional, o pastorzão, né? Sim. Então, assim, procure ajudá-lo. Sim. Procure, quem sabe, dando um livro, conversando, influenciando, até porque você está tendo esse conhecimento, você está sendo um privilegiado. Agora, se de repente você vê que você está querendo ajudar a igreja, levar a igreja a uma visão correta das Escrituras, a uma visão correta sobre Deus, você já conversou com o pastor, já alertou, já conversou com a liderança, e você notou que a liderança ela está agindo de forma deliberada, porque às vezes pode ser deliberado, né? Sim, sim. Hugo, os nossos pais, os nossos pastores, eu tô falando presbiteriano, até a década de 90, nós não tínhamos livros bons, reformados em português. Sim, Final dos anos 90. Então eu não posso julgar o meu pastor, os meus pastores anteriores, porque eles não tinham esse discurso. Eles não tinham acesso à informação. Sim. O primeiro comentário bíblico na década de 60 com o Dr. Russell Shedd. Então, hoje nós somos privilegiados. Tem livro, tem pregadores aí falando no YouTube, mas a geração passada não teve. Agora, se é deliberado, se o cara tá fazendo aquilo de forma deliberada, você tá numa igreja que o pastor entende que não vou falar sobre isso aqui no púlpito não, porque se eu falar vai sair fulano, vai sair beltrano, Sim. Vou criar uma dificuldade na igreja. Então você já sabe que está diante de alguém que não é um homem de Deus. Sim, sim. Porque ele está negociando a palavra de Deus. Ele está negociando princípios. Mas encerrando, é muito importante entender que você não é salvo porque você defende os 5 pontos. Eu creio que os arminianos são salvos. Sim, sim. Eu creio que os meus irmãos que foram alcançados
pela obra de Cristo, que foram salvos em Cristo, eles estarão na glória conosco. Agora, eles pensam diferente. No meu entender, à luz da Bíblia, estão errados. Só rapidinho, pastor, a gente já está se caminhando para o fim. Se eu falasse dentro dessa resposta que o senhor está dando, da pergunta anterior, que a gente teve mais uma pergunta aqui, né? Que é 2 minutinhos o senhor responde rapidinho. Meu pastor falou que Deus pode riscar meu nome do livro da vida, com base em Êxodo 32, 33. Riscarei o nome do livro todo aquele que pecar contra mim. O que é que o senhor acha disso? Ele... Aí fica difícil, né? Aí fica difícil porque... É o que o senhor acha, não é nem né? O que o senhor acha disso? Rapaz... Assim, aí seu pastor está precisando ser presenteado com um livro de hermenêutica, precisa ser confrontado biblicamente. Sim. E dizer, pastor, olha, não é assim. Saber o contexto de Êxodo. O senhor, quando for citar um texto, o senhor veja o contexto, o senhor veja outros livros. Voltando aqui a Malaquias, lá em Malaquias 3 fala do memorial que está diante do Senhor, que tem o nome de todos aqueles que são salvos. E que ele faz a diferença entre o justo e o ímpio. Sim. E um dos pontos que ele diz lá é: o justo há um memorial eterno diante de Deus com o nome de todos eles. Está lá no livro de Malaquias. Sem estar arriscado. Sem estar arriscado. Não tem borracha. Não tem borracha. Então, assim, fica difícil. Mas quando o realmente problema o pastor... de fazer a teologia num texto só. Num texto ele só. Ele está em Êxodo, ele não chegou em Malaquias. Veja, ele está num texto narrativo. Ele está num texto lá do Antigo Testamento. Sim. Lei. Está falando de uma realidade histórica lá de Israel. É um contexto completamente histórico, de lei e tal, e ele está aplicando isso para toda a teologia bíblica. Quer dizer, você está agindo errado. Mas o conselho que eu dou, pastor, tenha paciência, caminhe a segunda milha. Ainda bem que ele não está dizendo isso para mim. Não é sua ovelha, não, né? Não, graças a Deus por isso. Graças então, pastor, a Deus. A gente caminha para o final. Quero já desde já agradecer a presença do senhor. Finalmente deu certo, apesar de todo problema que a gente teve de data. Às vezes o senhor podia, a gente aqui não podia e tudo mais, mas foi bênção. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e falar sobre um livro que o senhor marcou a sua vida e também apresentar seus livros aqui pra gente ver. Ok. Pastor, primeiro eu quero agradecer, louvar a Deus por essa oportunidade, dizer que gostei muito do bate-papo, porque não foi aquela coisa acadêmica, né? Nós falamos aqui de forma muito aberta, né? E ficou muito bom. É divina prosa, né? Divina prosa. Então, eu queria agradecer, dizer que estou à disposição para outros momentos e estou muito feliz de estar aqui com o senhor. O livro que marcou a minha vida e marca o meu ministério é um livro que eu já li mais de 10 vezes. Esse livro, que eu recomendo. Piedade e Paixão, de Hernandes Dias Lopes. Sim. Esse, eu diria que é depois da Bíblia, o número 1 da minha biblioteca. Piedade e Paixão. Já disse para o pastor Hernandes que ele nunca mais escreverá um livro como aquele, que é um capítulo da tese de pregação expositiva dele. Sim. Que foi lançado à parte. Então, Piedade e Paixão, todo pastor, todo crente deveria ler. E agora, recente, estou lendo Confissões de um Pregador, do Reverendo Augustus. É um livraço também, muito prático, muito abençoador para a vida dos pastores e dos membros de um modo geral. Tá certo? E eu trouxe aqui um presente para o senhor. Amém. Deus tem nos dado a graça, foi um incentivo do Reverendo Hernandes para a minha vida. Eu tenho caminhado nessa área de escrita e eu trouxe aqui Este é o meu corpo, e o comentário de Tito. Isso aqui é a transcrição de um sermão sobre Santa Ceia e esse aqui é o comentário, tá bom? Esse é o seu e eu trouxe aqui mais 2 exemplares para o senhor sortear com os seus ouvintes aí. Olha aí, pessoal, a gente vai sortear os 2, a gente vai falar no Instagram como é que vai funcionar. Você participa lá, a gente vai colocar direitinho, tá aqui, ó. Pronto. Este é o meu corpo e a série expositiva em Tito. E logo, logo vai sair Ansiedade e a biografia de Paulo, se Deus quiser. Graças a Deus. Pastor, foi um prazer receber o senhor aqui. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério. E vamos caminhar junto aí para que a gente possa ter um ambiente bom, saudável e discutir teologia. Um abraço para o senhor, para a sua comunidade. Deus abençoe. Muito obrigado, que Deus abençoe também. Meus amados, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Foi muito bom esse momento, né? Deixa seu like, seu comentário. Interage conosco nas nossas redes sociais, sugere temas para outras prosas dessa, né?
Eu tô meio gago, meio acelerado, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando e nos guardando. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém.